Então esse aqui é o caso de uma foto que eu considero uma boa foto para se pintar, porque ela já tem elementos interessantes aqui de recortes de luz e sombra, aquelas geometrias que eu comentei já estão pré-encaminhadas aqui pela fotografia, então só nos cabe arranjar um pouquinho. Eu vou fazer um retângulo aqui, até um pouco maior do que eu costumo fazer para esse exercício, mas para aparecer bem no vídeo, né? Na hora que vocês fizerem, vocês podem fazer um pouco menor isso aí, né? Então, a primeira preocupação, a gente vai somando conceitos da linguagem visual aí. Primeira preocupação nossa, a dinâmica das linhas. Um dos elementos mais essenciais, depois do ponto, na linguagem visual, é a linha, né? Então, eu paro aqui para observar na minha pintura como é a distribuição dessas linhas dentro do espaço, né? Como se dá a composição, como se dá a dinâmica da composição dentro da imagem. Lembrando que a gente pode adaptar certas coisas que na fotografia estão implícitas. Você pode enfatizar ou você pode, inclusive, mudar, né? Obviamente você pode alterar coisas que na foto não estão tão interessantes assim. Olha, aqui nesse primeiro esboço eu já tenho a colocação da casa. Essas linhas aqui em diagonal estão meio que apontando para casa, dão, né, um foco para lá. Eu tenho aqui a árvore do primeiro plano. Olha só, já percebi que eu posso ampliar um pouco o meu recorte aqui. Tirar um pouco da base, que não tem tantos elementos assim, e levar um pouco mais para o topo. Ó. Já mudei o meu retângulo. Posso adaptar alguns galhos meio empurrados para baixo, assim, para que eles ajudem a trazer a atenção para esse tema aqui, que é a casa, né? Todos os galinhos eu vou dar um jeitinho de empurrar eles para dentro. Agora eu tenho um outro elemento lá atrás. Quando a gente está só no linear, pode começar a ficar confuso com muitos traços que se sobrepõem, né? Agora é a função dos valores ajudar nessa leitura, na legibilidade da imagem aí, né? Agora tem um outro bloco aqui atrás e um pinheiro aqui mais em primeiro plano, recortado, saindo da imagem. E aí fica a critério, né? Esse pinheiro aqui, ele está bem na frente do meu tema, que é a casa. Ou eu posso decepar ele, tirar ele daí, ou eu posso deslocar um pouquinho. Acho que se eu puser ele aqui, ó, o dono da casa do Ratones aqui, onde tem essa foto aqui, não vai se incomodar, né? A gente pode pôr um pinheiro um pouco para lá em função de destacar o tema que é a casa. Aí olha só, eu pego uns pedacinhos desses dormentes aqui do portão e também posso pôr eles meio em diagonal para ajudar a empurrar para o centro da casa. Ó. Então eu tenho uma dinâmica bem interessante aqui, linear, né, da minha estrutura do meu tema. Agora, depois das linhas, né, a gente tem outro conceito importante aí, fundamental das artes visuais, que são os valores, né? A chamada escala tonal, aí, a escala dos valores, e a gente vai fazer as conexões dessa escala dentro da imagem. Vou tentar pensar reduzido também, colocando 4 valores apenas, o branco do papel, um primeiro tonzinho de luz, um já perto da sombra, e um 100% sombra. Eu estou usando para isso aqui um lápis 5B, então eu já aconselho aí que vocês usem lápis de gradações mais fortes aí também, né? Então beleza, vamos começar aqui a distribuir. Essa luz aqui lateral é bem importante, então eu tenho que dar um jeito de emoldurar ela com os escuros. Olha lá, jogo aqui esse tom, que se prolonga para a própria sombra projetada da casa. Pode dar uma esfumaçadinha assim para unificar. As janelas se destacam um pouco disso, com um valor um pouco mais baixo, né, mais escuro. O branco aqui ainda não surte efeito. Ele só vai ser luminoso de fato quando eu fizer isso aqui, ó. No instante que eu escureço o fundo imediatamente atrás dele, ele começa a aparecer mais claro, obviamente, né? A luz só se destaca quando ela tem um polo de comparação, que é o escuro do fundo.
Então olha só, isso já aconteceu aqui. Um pouquinho da textura, que não é tão importante nessa escala. Lembrando que não há detalhe que faça uma imagem ficar boa. Não são os detalhes o importante. O importante é a estrutura básica da composição, o arranjo dos elementos, a dinâmica da forma, que é mais importante do que os detalhes, né? Então não é essa graminha aqui que vai fazer a imagem ficar legal, mas o arranjo que já se percebe nessa escala reduzida. Nesse pinheiro aqui que está na frente, primeiro eu coloco um valor médio e depois eu venho com um ligeiramente mais escuro, só para destacar também que a luz está vindo da minha esquerda aqui, né? Toda vez que você tiver a oportunidade na sua imagem de revelar, de indicar para o seu espectador da onde vem a luz, faça isso. Beleza? Então eu tenho a fachada aqui não tão escura. Aí eu estou colocando os fundinhos aqui mais escuros, né? Estou decidindo onde vão estar os valores mais intensos, né? Os mais contrastados. Tudo isso aqui então entra nesse valor também. O que me faz já ter um contraste interessante dessa luz que está entrando. Vou até destacar ela aqui, ó. Apagar mais dessa região. Aí realmente agora a luz está varrendo a cena aqui. Aí o tronco também, dá uma neutralizada nele. Puxa aqui umas linhas. Um pouco do céu lá atrás também. Ou eu posso sugerir uma luz vindo daqui, eu acho que até vou fazer isso, ó. Vou apagar aqui para fazer que o céu lá atrás da árvore esteja bem luminoso e vou inverter. Vou colocar o lado de cá um pouco mais escuro, inclusive atropelando a montanha lá por enquanto. Vou dar uma esfumaçada aqui só para suavizar e reforço um pouquinho a montanha, destaco isso em relação ao fundo, né? Olha só. Então aqui eu tenho o perfil da montanha contra o céu visível. Aí nesse ponto a gente tem que reavaliar os valores colocados anteriormente para ver se eles estão apropriados aí, né? Aqui algumas brechas aqui de vegetação que vão fazer um contraste interessante com o céu claro, né? E só para finalizar essa descrição aqui desses dormentes do portão aqui, que eu estrategicamente coloquei apontando para dentro, né? Então tá, eu acho que isso aqui já dá para mim uma boa noção da composição que eu tenho que utilizar na minha pintura. Esse tempo de estudo prévio não é desperdiçado, pelo contrário, é um tempo muito bem empregado para que você pense numa escala reduzida o que tem de mais importante na sua imagem, né? O que você está buscando, qual que é o seu tema, como são os seus arranjos, como é a leitura da imagem, porque simplificar e adaptar é bastante importante para a gente. Simplicidade significa eficácia na leitura e na transmissão da sua mensagem, né? Seja ela qual for, dentro da linguagem visual. Beleza?